Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. Primeira carta de João, o apóstolo, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. Acharam? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Santo Espírito, eis tua palavra, eu me anulo e peço que tu me uses e fale com a tua igreja, com o teu povo, para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, aleluia. Primeiramente, nós vemos aqui o apóstolo João dizer que Deus é luz, luz, muito mais forte do que estas lâmpadas que nós temos aqui, muito mais forte do que a luz do sol, muito mais forte do que a luz das estrelas. Deus é luz, aleluia. Aquele que diz que ama a Deus e anda em trevas é mentiroso, o apóstolo diz. Este é o apóstolo amado, um apóstolo que explica de uma maneira bem simples, para que todos possam compreender a linguagem dele, não é? Veja bem, mas depois ele diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todos os pecados. Eu vejo aqui, logo no início, nesses 3 versículos, uma divisão entre o incrédulo e o crente. Há uma separação tremenda. Veja bem, principalmente o versículo 5. Aquele que anda em trevas, isto é, aquele que tem prazer em caminhar nas trevas, não quer andar na luz. E é fato, você não vê criminosos praticando crimes na luz do dia. Via de regra, eles praticam nas trevas. Nas trevas se fazem assaltos a bancos, nas trevas se fazem sequestro de pessoas. Estou falando de crimes de grande proporção, para dar um exemplo, não é? Porque pecado é toda desobediência à lei de Deus. Nisso consiste o pecado. Então, veja bem, se dissermos
que somos de Deus e não guardarmos os seus mandamentos. Qual é o mandamento? Qual é o primeiro mandamento que a Bíblia cita? O mais importante, ou o mandamento maior. Quando o fariseu perguntou isso para Jesus, ele citou, né, Deuteronômio 6, quando diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses além do Deus de Israel. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus lá dentro, não apenas de palavras, mas de coração. Coração seria o âmago mais profundo e interior do ser humano. Coração. Nós somos tricotomistas, sabemos que temos espírito, somos espírito, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Espírito é diferente de alma, é o mais profundo nosso. Alma é onde tem o intelecto, onde tem a memória, onde tem os sentimentos, onde tem a razão, onde tem todas essas demais coisas na alma humana. E por último, a casca de fora, o homem exterior. Quem é o homem exterior? Referindo-se a homens e mulheres, evidente. É o nosso corpo. O nosso corpo físico, o nosso homem exterior. Não é? Aquilo que nós mostramos aqui, um para o outro, é o nosso homem exterior. Mas lá dentro existe o homem interior. Mulher interior também, evidente e lógico. Aonde reside o Espírito. Aonde habita a presença do Espírito Santo. Então veja bem, se nós amamos a Deus e quisermos andar na luz, se quisermos andar na luz, como na luz Deus está, porque nele não há trevas alguma. Deus é luz. Onde há a presença de Deus, as trevas saem, desaparecem, porque Deus é luz. Porém, Deus deu livre-arbítrio a nós, uma capacidade inerente a um ser espiritual e moral, anjos e homens. Deus deu livre-arbítrio, e por este livre-arbítrio nós decidimos sobre nossas vidas, não é assim? Nós decidimos o que vamos vestir, nós decidimos onde vamos morar, nós decidimos a profissão que almejamos, nós decidimos com quem casamos, ou aqueles que não se casaram irão se casar, e nós escolhemos a luz ou as trevas. Entendeu? A escolha é nossa. Por sermos seres morais, seres espirituais, a atribuição de Deus ou imputação da graça ou do pecado cabe a nós decidir. Nós decidimos com quem nós temos amizade, nós decidimos o que nós fazemos, o que nós não fazemos. Nós temos que ter domínio sobre nossas imaginações, sobre nossos pensamentos, sobre nossos sentimentos. Nós podemos e temos o poder de decidir, e as escolhas nos advêm responsabilidades atinentes ou referentes a um ser espiritual e um ser moral. Entenderam? É por isto que uma pessoa que tem problemas mentais,
sérios, são chamadas de inimputáveis. Não se atribui um crime a um inimputável, porque está lesado na sua parte volitiva, decisória. Assim Deus faz com o ser humano. A criança pequena, apesar de ter nascido com o pecado da raça ou o pecado original, Deus não imputa nela um pecado condenatório. Por quê? Porque Jesus diz: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Elas não ainda exerceram, aquelas que não podem exercer o direito do livre-arbítrio, a escolha da sua vida, não pode decidir quanto à vida eterna ainda, porque é o inimputável, ou seja, uma pessoa adulta que tem um problema mental ou uma criança que ainda não exerce o seu livre-arbítrio. Compreenderam? Então, mas Deus imputa ao ser humano a responsabilidade das suas escolhas quando a pessoa é normal, quando a pessoa tem o livre-arbítrio, quando a pessoa pode usar a sua decisão. Não adianta chorar depois diante de Deus, não adianta implorar diante de Deus depois. Temos que tomar nossas decisões enquanto estamos a caminho aqui na terra. Aqui é o campo de batalha, aqui é o lugar onde escolhemos: queremos luz ou queremos trevas. Se alguém quiser andar na luz, como na luz Deus está, apesar de sermos pecadores, veja bem, porque não pensa você que o crente não peca. O que foi que João disse nos versículos subsequentes? Se alguém disser que não peca, é um mentiroso, ou está fazendo Deus de mentiroso. Está compreendendo? Não adianta querer ocultar, não adianta querer esconder, não adianta querer camuflar nas trevas, porque Deus é luz e Deus vê tudo, Deus vê nossas vidas. Então o que Deus espera daqueles que querem andar na luz? Arrependimento de pecados. É isso que Ele espera. Por isso João diz: se confessarmos nossos pecados. Tudo na Bíblia tem um se. Se quiserdes vir a mim, se quiserdes andar na luz, se quiserdes confessar vossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar vossos pecados e vos livrar de toda a injustiça que advém dos pecados. Porque o pecado consumado, ele gera morte. O que é consumado? Consumado é quando uma pessoa vive totalmente nas trevas e não quer andar na luz. Compreendeu o que eu estou dizendo? Uma pessoa pode ser salva no leito de dor, de enfermidade. O ser humano pode ser salvo no último instante da vida dele, ele pode se arrepender e pedir perdão. Exemplo bíblico está em Lucas 21, quando o ladrão disse: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Por que Jesus disse isto? Para o homem que a tradição chamou de Malco, porque ele se arrependeu. Ele disse: nós com certeza merecemos morrer nessa cruz, mas ele não praticou injustiça, ele reconheceu Jesus como Cristo. Porque ele reconheceu? Porque ele disse: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Então ele creu na mensagem de Jesus. E aquele que crê tem o quê?
Todo aquele que crê tem. Isso, mas fala com convicção. Convicção que vem lá de dentro. Porque todo aquele que crê tem. Melhorou. Aleluia, é isso. Porque é preciso clamar, senão as pedras clamarão. É preciso pregar para que as pessoas se arrependam. É preciso anunciar Jesus para que as pessoas se arrependam dos pecados e creia que Ele é o Senhor de um reino eterno preparado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos conviver com Ele para sempre. Aleluia! Então o que Ele espera? Se quisermos andar na luz. É a única diferença entre o crente e o incrédulo é esta: você quer andar na luz? Mas eu tenho problemas. Quem não tem problemas? Quem é perfeito aqui, levanta a mão. Está vendo? Então, se reconhecemos que somos pecadores salvos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez, ao qual estamos rememorando nesta Santa Ceia, aleluia. Ele morreu em nosso lugar, derramou seu sangue por nós, para que todo aquele que crê nele tenha o quê? A vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. É Jesus a fonte de vida. É Jesus a ressurreição e a vida. É Jesus o único homem que foi justo por suas obras. Nós fomos justificados por Ele que é justo. Quando cremos, quando nos humilhamos, quando temos a coragem de dizer: Jesus, eu pequei e vou confessar para o Senhor. Você confessa para Ele. Você não precisa confessar para um pastor que é um homem. Pastor, com um P maiúsculo, é um só. Jesus, o supremo pastor. Nós somos pastores de Efésios 4:11, e deu uns para apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas, outros mestres, outros doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, e nós somos membros uns dos outros. Pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse pastor é Jesus Cristo. Ele é o pastor das ovelhas, aleluia. Presbítero, ancião, bispo, apóstolo, são ofícios, são terminologias bíblicas, mera e simplesmente. Mera e simplesmente, apacentai o rebanho de Deus, diz Pedro. Cuidai do rebanho de Deus, vós bispos, o qual Deus vos resgatou com o seu próprio sangue, Atos 20:28. Então há muitas terminologias: presbítero, pastor, bispo, ancião, são a mesma coisa. Apóstolo foram os que lançaram o fundamento da igreja, ou seja, os primeiros. Só existem 12. Tira Judas, põe Paulo no lugar. Por quê? Porque teve que ter convivido com Jesus fisicamente e sido testemunha da sua ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Veja bem. Então, a palavra de Deus é verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Os fariseus queriam servir a Deus só de aparência. Diz lá, Mateus capítulo 23, que eles tinham longas vestes, alargavam, não é? As vestes, queriam só a respeito a eles,
tinha aparência de crente, mas Jesus diz: faça o que eles digam, mas não faça o que eles fazem, porque atam fardos pesados sobre os seus discípulos e nem com o dedo ajudam a mover. Olha que coisa! Nós temos que ter amor, o amor de Deus em nossos corações, nos considerarmos uns aos outros, nos amarmos uns aos outros, servirmos a Deus de verdade, servirmos a Deus de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é porque eu tenho uma gravata aqui, ou tivesse o paletó, que eu sou pregador da palavra. Não. E naquela época, o que vocês acham? Hein? Jesus usava vestido e as mulheres usavam vestido. Um amarrava na cintura, os homens e as mulheres vestidos soltos. Moisés não podia subir porque aparecia as suas partes íntimas. Subia em círculos. Veja bem, roupa se muda a cada época. Na Escócia, homem veste sainha, mas se for lavado no sangue de Jesus, bem como os índios da África forem lavados no sangue de Jesus, são salvos por causa do sangue de Jesus. Aleluia, oh glória para o Senhor. Eles não somos salvos por aquilo que vestimos. Ninguém é salvo. A mulher, o meu cabelo é comprido, nunca entrou tesoura, e tem um monte delas no inferno. 1 Coríntios 11 é bem claro, o cabelo é a autoridade do homem sobre a mulher. E as mulheres prostitutas de Corinto rapavam a cabeça, e quando os portuários desciam, diziam: eu quero uma mulher da vida, via a mulher sem cabelo, dizia: aquelas são. Mas muitas delas se converteram a Cristo, e por terem se convertido a Cristo, não deviam orar, não deviam clamar, não deviam fazer nada sem cobrir com o véu. Porque 1 Coríntios 11, 15, o véu, o cabelo, foi dado em lugar do véu. Bem claro. Então, preceitos humanos que não salvam. O que salva é o sangue de... O que salva é... Isso. Imagine você lá na África, teve missionários que trabalharam lá, e as mulheres nem cabelo praticamente tinha, já pouquíssimo, falando em línguas, falando em mistério, Deus usando para cura, porque o Espírito Santo estava dentro. Aleluia. Compreendeu o que eu estou dizendo? Mas voltando aqui, novamente, e sem sair daqui, se quisermos andar na luz, ou se quisermos andar em trevas. O que é treva? Escuridão. Na escuridão não dá para ler, na escuridão não dá para aprender, na escuridão não dá para caminhar, na escuridão cai no buraco, cai no abismo, toda hora está caindo, porque é escuridão, não é? Tem pessoa dizendo aí na sociedade: eu creio que quando morre acaba tudo. Tá? Está na escuridão. Eu vou fazer da minha vida o que eu bem quero, eu vou comer, beber, eu vou muita gente, né? Eu vou prostituir, eu vou fazer o que der na cabeça. Está na escuridão. Muita gente está viciado, está na escuridão. Mas ouve a palavra de Deus e diz: opa, algo tocou em mim. A palavra é viva e eficaz, diz na Bíblia, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quando a palavra é pregada, a eficácia e o poder está na palavra e não no pregador. E quando a palavra é pregada, ela abre caminhos,
ela divide a alma do espírito, a junta da medula, ela discerne pensamento da intenção do coração, Hebreus 4:12. E agora, muitos que estavam nas trevas passaram para a luz. Disseram: eu quero servir esse Jesus. Tem assassinos se convertendo, tem ladrões perigosos se convertendo, tem bêbados se convertendo, tem drogados se convertendo, tem idólatras se convertendo, tem espíritas se convertendo, tem macumbeiros se convertendo, porque há poder no sangue de Jesus. Aleluia! Se quiserdes andar na luz, como na luz Ele está, o sangue do seu Filho nos purifica de todos os pecados. Se quiserdes andar na luz, veja bem, a decisão é nossa. Eu quero andar na luz. E porque eu quero andar na luz, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, e eu tenho comunhão com vocês. E se vocês quiserem andar na luz, como na luz Ele está, o sangue de Jesus também purifica vocês de todo pecado, e passamos a ter comunhão uns com os outros em Jesus Cristo, porque Ele chamou um corpo só espiritualmente, e o corpo só é a igreja. Aleluia. Ele morreu pela igreja. Quando Ele vier buscar a igreja, Ele vem buscar a sua igreja, a noiva, para as bodas do Cordeiro. Ele não virá buscar mais do que uma noiva. Embora exista a parábola de 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, Jesus está aí se referindo àquilo que o homem faz, não aquilo que Deus faz, porque 5 eram totalmente imprudentes. O homem é que dividiu a igreja. A igreja começou em Jerusalém, e a igreja chegou no século 21. E o nome das denominações, quem deu foram os homens. Porém, Deus tem uma identificação para você, e para mim, e para nós. Deus tem o selo do Espírito Santo. Você que crê em Jesus, de todo o teu coração, foi selado com o Espírito Santo. Selo do Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo. Selo do Espírito Santo é quando cremos no Evangelho da nossa salvação. Deus nos sela com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículos 10 e seguintes, está na Bíblia. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Porém, a árvore é conhecida pelos seus frutos, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu comportamento. O que mentia, não mente mais. A mentira, o pai dela é o diabo. Se por acaso ocorre isso na vida de alguém aqui, ou online, deixa a mentira de lado, por favor. Porque aí você está praticando uma obra das trevas. Se você era idólatra e você deixou a idolatria, porque você quer andar na luz, como na luz Ele está. Se você invocava mortos, e você agora não invoca mais, porque você quer andar na luz, como na luz Ele está. Se você furtava, você não furta mais. Por quê? Porque você está andando na luz. E quem anda na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Aleluia. Se você tinha raiva e ódio, você não tem mais, porque a raiva e o ódio vêm de Satanás, e o amor vem de Deus.
1 Coríntios 13, o amor perfeito vem de Deus, e você pode ter amor no seu coração, desde que você queira andar na luz. Aleluia! Eu não perdoo, porque Satanás não perdoa. Mas Jesus disse: perdoa o teu irmão 70 vezes 7, num só dia. Aleluia! Então há uma diferença entre luz e trevas. Jesus não disse para o Malco: olha, Malco, eu sinto muito, você vai morrer e você vai ter que pagar o que você está devendo. Vai pagar o que está devendo, depois nós conversamos, Malco. Mas Jesus disse: em verdade eu te digo, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, porque a palavra diz que Jesus livrou Malco de toda a injustiça que ele praticou. Aleluia! Você não precisa ficar agarrado em lembranças passadas e no que você fez de errado. Não. Você pode se arrepender e dizer para Jesus: me perdoa, mas isso tem que ser do coração. Isso tem que vir de dentro para fora. E se vier de dentro para fora, Jesus te perdoa. Ele perdoou todos quantos buscaram a Ele. Aleluia. Ele perdoou Zaqueu. Hoje a salvação entrou nesta casa. Ele perdoou Maria Madalena. A salvação chegou na vida dela. E o diabo vive dizendo para você: que isso? Não existe nada para lá. E se existir, você vai para o inferno comigo, porque você está devendo. Uma vez um espírita disse para mim: você pensa que é tão simples desse jeito? O que você fez aí basta pedir perdão e acabou? Nada disso. Você vai ter que pagar o que você fez. Eu falei: rejeito. Jesus pagou minhas contas e eu não devo mais nada. Jesus pagou minhas contas e eu não devo mais nada. É a conta espiritual. Você sabia? Jesus pagou tua conta espiritual. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais ir para as trevas. Você não precisa mais se envergonhar. Basta você dizer: Jesus, olha, eu errei, eu pequei, eu sou culpado, eu te peço perdão, por favor, me perdoa. Ele te perdoa e cobre a tua nudez. O que é cobrir a nudez? Cobrir a nudez é não deixar as vergonhas aparecer. E pecado traz vergonha. Então ele pega e te veste como? Ele põe vestes nupciais em você, para que você não se envergonhe, porque ele pagou os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, e cobriu nossa vergonha com vestes nupciais. Fechando aqui, porque a hora passa. E hoje, pelo jeito que eu estou, eu vou até 1 da manhã. A não ser que vocês topem. Topa? Tem gente que topa, hein? Olha. Na Santa Ceia, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, agora que nós vamos consagrar o pão e o cálice, consiste no seguinte: você olha para o passado. 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor, até que Ele... Isso. Então anuncia duas coisas. A Santa Ceia é isso. Anuncia que Jesus morreu. Por quem? Por nós. Por que Ele teve que morrer? Para pagar nossos pecados, ou seja, para pagar nossas injustiças. Compreendeu? Para ninguém vir cobrar de nós aquilo que a gente devia. Está compreendendo? Hein? Então nós não estamos mais presos com o diabo,
porque nós optamos em andar na luz, confessamos nossos pecados, cremos que lá atrás Jesus foi sacrificado por nós. Compreendeu? Bem simples de tudo. E mais, olha para o futuro. Aconteceu? Ainda não. O que não aconteceu? Jesus voltará. Compreendeu? Quando comerdes e beberdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte de Jesus. Cremos que o sacrifício foi perfeito, que foi pago o preço dos nossos pecados, até que Ele venha. Esse até que Ele venha significa o que está em João capítulo 14, quando Jesus diz o seguinte: não fiqueis temerosos, eu vou e vou preparar-vos o quê? Lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para vós e vos levarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Olha que coisa tremenda. Então nós vamos morar juntos de Jesus. Que coisa gloriosa. Quer coisa melhor do que isso? E tem muita gente que tem medo da volta de Jesus. Maranata, Senhor, vem hoje, vem agora, vem nesse culto, leva nós, glória a Deus, olha só. Por quê? Porque não tem coisa melhor do que habitar na casa do nosso Pai. E eu falo Pai celestial, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador.